Beleza, pessoal, tá? Vamos começar então entendendo o que são as anotações lineares, o que são os registros lineares para a gente entender como fazer as anotações irradiantes, que são a parte dos mapas mentais, tá beleza? Tá? O que são anotações lineares e a fala linear, que nem eu estou conversando com vocês aqui, estou passando para vocês, tá? É aquela que a gente sabe de estrutura de frase, parágrafos, enfim, que tem toda, a gente começa da esquerda para a direita e vai escrevendo, beleza? Essas anotações lineares daqui servem quando é para a gente falar, é para todas as pessoas entenderem, para todos compreenderem. Não é individualizado, não é personalizado, tá? Para vocês compreenderem a analogia, é como se eu fizesse, eu já dei esse exemplo em outro curso, é como se eu fizesse uma camiseta que tivesse que servir em todas as pessoas, porque todas as pessoas têm que compreender o que está nessas escritas, nessas anotações lineares. Perfeito? A camiseta, se é para todas as pessoas, tem que servir em todas as pessoas, ela não vai ser perfeitamente ajustada para ninguém, né? Para uns ela vai sobrar, para outros ela vai ficar apertada, enfim, não vai ser personalizada, não vai encaixar perfeitamente. Mas se você faz anotações irradiantes, que é para você mesmo, você pode fazer essa camiseta, essa anotação personalizada, exatamente para você, exatamente nas suas medidas. Perfeito? Deixa eu explicar para vocês entenderem outro exemplo melhor, tá? Para ficar mais claro como é que funcionam as anotações lineares das anotações irradiantes em palavras-chave, tá? Que vão ser usadas nos mapas mentais. Vamos supor o seguinte, você está conversando com um grupo de pessoas desconhecidas, e você vai contar uma história de uma coisa que aconteceu na sua vida com seus amigos, certo? Daí você vai contar essa história, como ninguém conhece os seus amigos, ninguém sabe dos detalhes, onde você mora, enfim, você vai ter que ir palavra por palavra e colocando para as pessoas entenderem. Você vai ter que explicar nas minúcias. Agora imagina que você está contando essa mesma história para um grupo de amigos seus, que conhecem, sabem o local, enfim, sabem as pessoas envolvidas. Você já pode usar somente coisas chaves, falar aquele lá, aquela pessoa lá, que é muito mais fácil das pessoas compreenderem. Você não precisa usar toda a linearidade da história. Agora, o terceiro ponto é, imagine que você está contando essa história para você mesmo, em termos de pensamento, narrando para você mesmo. Você só pega pontos chaves e o pensamento irradia. E é isso que a gente utiliza nas anotações irradiantes. A gente quebra essas anotações lineares aqui, a gente não usa elas e a gente usa anotações irradiantes em palavras-chave, né? Anotações somente em palavras-chave, em conceitos, em gatilhos, os pontos principais da fala. Porque a história, o entendimento, digamos, da fala aqui, o que está sendo passado, vocês já têm. E anota somente as coisas principais. O restante, o preenchimento, está na sua memória. Ele irradia. Automaticamente ele aparece para você. Não é preciso que tenha o registro linear. Perfeito? Tony Buzan, criador dos mapas mentais, fala o seguinte, quando a gente faz anotações lineares, a gente perde aproximadamente 90% de tempo anotando palavras irrelevantes, ou seja, palavras que não servem para nós evocar nada, para nós trazer nada para a memória. E mais, quando a gente anota de maneira linear aqui, o que acontece? As coisas ficam distantes, as palavras importantes ficam afastadas por um monte de palavras irrelevantes e a gente não consegue fazer as conexões, a gente não consegue achar os gatilhos que unem uma coisa e outra e achar os insights que estão escondidos no meio desses conceitos chaves, certo? A gente vai entender isso passo a passo, eu vou trazer com exemplos práticos, como eu falei, é um processo mental que tem que girar na cabeça de vocês. Tá? A gente vai ver o passo a passo. Mas o que a gente quer chegar aqui, digamos assim, nessa aula para fechar? Né? Anotações lineares são anotações que servem para quando você quer para um monte de gente, para que todo mundo entenda, né? Para que mais pessoas entendam. Anotações em mapas mentais que usam a forma de irradiação, que são conceitos chaves, você usa para você, individualizado, importa os insights que você vai ter, certo? E a gente vai ver que o nosso cérebro, no íntimo do nosso cérebro, ele não pensa de forma linear assim, fechada.
Ele não pensa sempre numa linha só indo em uma direção. Ele pensa e funciona de forma irradiante, de conceitos que se ligam a outros conceitos em todas as direções, tá? Vamos para um exemplo prático, então, que eu vou passar para vocês compreenderem como é que funciona a dinâmica disso e como o seu cérebro ele tem muito mais gosto, é muito mais aprazível para ele anotar e ler dessa forma daqui. É muito mais eficiente.